O Rio Grande do Norte, também conhecido como Terra do Sol, é um estado brasileiro banhado por lindas praias, dunas douradas e uma cultura vibrante. Mas além de suas belezas naturais, o RN também é lar de um cinema abundante, em histórias cativantes e talentos excepcionais. Porém, enfrenta desafios para se desenvolver e alcançar o público. Nos últimos anos, o cinema potiguar tem se destacado no cenário nacional e internacional, conquistando prêmios e reconhecimento por sua qualidade e originalidade, como o filme Bacurau. Entretanto, cineastas e artistas potiguares relatam sempre as mesmas coisas sobre as dificuldades enfrentadas para produzir e distribuir seus filmes. Em busca de um entendimento melhor da situação do cinema potiguar, artistas decidiram colaborar e contar sobre suas perspectivas futuras diante do cenário atual do cinema através de suas vivências. Eu acredito que uma das maiores barreiras para o desenvolvimento do cinema aqui no estado seja a falta de incentivo por meio de ações públicas, porque por mais que elas existam, elas ainda são muito escassas. E isso faz com que, muitas vezes, desestimule até a produção do conteúdo, porque se tem essa ideia de que não existe incentivo, e também faz com que a gente aprenda a produzir com materiais muito escassos, o que não é o correto, na verdade. Né? Então, o correto seria uma boa remuneração, uma produção de forma completa, mas o que a gente encontra hoje em dia são muitas produções independentes vindas de um cenário de acúmulo de funções, falta de dinheiro, falta de investimento e falta de acesso a materiais, o que dificulta a produção em massa de novas histórias aqui no Rio Grande do Norte. A dificuldade do mercado de trabalho, como a precariedade e a falta de oportunidade para novos talentos, são obstáculos que precisam ser superados para garantir um futuro promissor. A maioria dos trabalhadores do cinema potiguar trabalha de forma precária, sem remuneração, sem carteira assinada, sem plano de carreira, e muitas das vezes eles acumulam muitas funções por conta da falta de investimento que a gente tem nessa área. Essas barreiras poderiam ser revertidas se a gente encontrasse mais leis de incentivos, mais projetos sociais que trouxessem essas pessoas para o cinema, quebrasse esse tabu de que para se fazer cinema precisa de muito dinheiro, precisa de muitas coisas, e não necessariamente se precisa, mas precisa de um fundamento, precisa de uma valorização da profissão e também o acesso à própria cultura, né? Quando a gente se trata do Rio Grande do Norte, a gente não tem nenhum cinema de rua, e isso faz com que dificulte o acesso da população para conhecer o cinema, para começo de conversa, quanto mais produzir. A gente vê, infelizmente, muitas obras sendo paradas por falta de grana, por falta de dinheiro. Porém, em um futuro próspero, em um futuro em que teremos todas essas coisas que a gente menciona, como principalmente verba, eu acho que não teremos mais impedimento quanto a produções fantásticas, a produções bem elaboradas e principalmente bem escritas. Olha, o cinema é uma linguagem muito forte, né? Então, assim, é responsabilidade de todos, né? A responsabilidade é de todos, de quem está fazendo cinema, dos empresários, de quem está ocupando os cargos públicos, né? Principalmente os poderes executivos, legislativos, aí, para que cada vez mais as leis, né, fortaleçam o consumo da nossa produção, né? Como eu já falei, a gente tem muita história para contar, e pensar em mercado também, né? A gente tem a nossa parte enquanto ator, tem a nossa parte romântica enquanto diretor, enquanto a equipe, né, que produz o filme, a gente tem a nossa parte romântica de querer contar essa história, de querer, não que o público se emocione, mas também a gente tem que pensar na parte de mercado. E veja que é toda uma cadeia produtiva, né, como a gente chama da economia criativa. Você, para colocar um filme no mercado, você tem que ter toda a parte técnica, você tem toda a parte de logística. Então, você imagine um recurso como algumas produções que chegam, vou dar o exemplo aqui da nossa cidade, né, de Caicó, um longa-metragem sendo rodado aqui, vou dar o exemplo de Parelhas, né, que teve Bacurau. Até hoje a gente tem, eu estive em Parelhas, né, e conversando com o pessoal teve que alugar pousadas, mais de uma pousada, hotel ali da região, para poder toda a equipe ficar por um bom tempo, não é? Comida. Então o pessoal que era ali rodava com mototáxi, táxi, restaurantes. Então veja, você imagina se a gente tivesse mais produções vindo, né, mais recursos. Então a gente precisa estar cada vez mais exigindo dos governos, não é, que invistam, porque isso é um investimento.
E além de investir na parte de memória, né? Na parte de cultura como um todo. É esse mercado criativo. Então, o que a gente quer, o que a gente cobra é que os governos estejam atentos, né? Atentos a toda essa estrutura que uma produção cinematográfica, né? Que a arte pode trazer para um lugar e transformar a vida das pessoas, né? Principalmente as pessoas que vivem naquele espaço. Felizmente, num cenário em que a gente vê uma crescente de investimento, uma crescente de tecnologia também no nosso setor, a gente vai conseguir ver e a gente vai conseguir notar um cinema muito mais consolidado e muito mais roteiristas, muito mais diretores, muito mais editores de vídeos, todo esse setor trabalhando de forma uniforme para trazer conteúdos muito mais bem elaborados. Eu acredito que o cinema tem um poder transformador e muito educador de como a gente vê e como a gente entende o nosso estado. Então eu acredito que o cinema potiguar vem ganhando notoriedade ao longo do tempo, o que é maravilhoso. E isso faz com que a gente consiga chegar em mais públicos, então com acesso a festivais em outros espaços, a partir das temáticas que a gente aborda. Então quando a gente traz conteúdos da vivência das pessoas do Rio Grande do Norte para filmes do Rio Grande do Norte, é muito interessante, porque as pessoas conseguem se ver naquelas produções, as pessoas conseguem se espelhar naquelas produções, e a partir disso a gente também pode trabalhar com projetos de educação, tanto nas temáticas que a gente traz nos filmes, como em projetos para trazer o cinema para as escolas e assim ter uma formação social e educacional. Hoje em dia a gente vê uma crescente muito grande das mídias sociais, como o Instagram, como o TikTok, como YouTube. E isso são ferramentas que cada vez mais vão nos oferecer conteúdos diversos, de diversas formas, de diversas gramaturas. O próprio storytelling, que é algo que simplesmente agregou a muitos artistas, a muitos criadores de conteúdo e que pode sim agregar à educação de forma positiva. Já existem alguns projetos que levam o cinema para essas comunidades, para esses espaços, e fazem com que se torne potencial transformador na vida dessas pessoas, como, por exemplo, o que se faz na Mostra de Gostoso. Mas eu acredito que esses projetos podem ser difundidos para outras cidades, outras áreas, que a gente possa intensificar esse projeto e levar o cinema para as pessoas, porque o cinema pode ser transformador. O cinema é transformador. No começo de 2022, eu produzi um filme chamado Puxão d'Água, e a partir dele eu tive a oportunidade de caminhar por vários festivais em diversos estados e até a nível internacional com ele. E a partir disso eu tive experiências muito positivas sobre levar esse curta para vários lugares e também mostrar um pouco do que se é produzido no RN e o potencial que a gente tem realmente de ocupar esses lugares, esses festivais. E foi muito interessante receber o feedback das pessoas, receber como as pessoas viam a produção do Rio Grande do Norte e como aquilo ali mudou a visão delas. O meu curta, ele se trata de um curta experimental em animação que aborda questões sobre saúde mental. E foi muito interessante receber o feedback das pessoas, tanto sobre a questão da saúde mental, quanto sobre a produção do Nordeste, principalmente no âmbito da animação, que ainda é uma produção um pouco tímida, mas que vem crescendo o interesse das pessoas, e eu acredito que a partir do meu curta eu consegui levar para as pessoas a ideia de que se é possível produzir animação aqui, se é possível produzir aqui no RN e que a gente pode conquistar outros espaços, que a gente pode conquistar outros lugares. E o meu curta foi muito a prova disso, assim, que a gente consegue chegar nesses lugares. Então, se meu curta foi exibido num festival pequeno, universitário, até ser exibido num festival em Bangladesh, é porque nossas vozes têm potência, é porque nossas vozes têm relevância. E tudo isso só foi possível por conta do apoio que eu tive da universidade, principalmente de um projeto que existe, que chama Mostra Monstra. A partir disso, eles fizeram toda a distribuição do meu filme, todo esse contato com esses festivais. E sem esses projetos, sem esse incentivo, sem esse apoio, na verdade, que foi de imensa importância durante o meu processo, meu curta não teria chegado a esses lugares, sabe? Meu curta não teria ido até onde foi. Então eu sou muito grata por esses projetos e eu acredito que cada vez mais a gente precisa de incentivo para que esses projetos cresçam e para que as vozes do Rio Grande do Norte sejam ouvidas pelos 4 cantos do mundo. Como é que eu posso começar? Quando eu tinha 9 anos,
a minha professora do Fundamental passou uma atividade em que deveríamos nos descrever fisicamente e propor um adjetivo para nossa personalidade. No decorrer dessa atividade eu fiquei doente e não fui na escola por semanas. Quando eu voltei, vi minha atividade pregada na parede da sala e meu adjetivo já tinha sido escolhido. Com letras maiúsculas estava a palavra chorona. Porém, nem tudo é o que parece. De acordo com o Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, cerca de 12 mostras e festivais dos 24 que tínhamos se mantiveram ativos e apenas 2 novos vieram a começar suas atividades. Dos 25 festivais e mostras que animavam o cenário cultural até 2020, apenas 2 resistiram à tempestade da pandemia. Mas nem tudo foi perda. 2 novos eventos surgiram para nos brindar com suas artes. A Lei Aldir Blanc, como um farol em meio à névoa, foi fundamental para manter a chama da cultura acesa. Dos 14 festivais que persistiram, 11 precisaram se reinventar, trocaram os palcos físicos por plataformas digitais, transformando seus festivais em experiências online. Já os outros 3 ou não conseguiram se adaptar ao novo formato, ou não divulgaram informações sobre suas edições durante a pandemia. De uma forma ou de outra, tudo isso compactuou para que a gente tivesse um cinema muito mais compacto e muito mais direto. Hoje em dia é muito mais fácil você gravar um vídeo, você gravar um documentário, você gravar um curta-metragem por conta da facilidade que você tem, tanto com IAR, tanto com câmeras. O seu próprio celular pode virar simplesmente uma câmera incrível para você gravar o seu curta-metragem, o seu documentário. Porém, a gente enfrenta dificuldades gritantes que cada vez mais a gente consegue perceber em pequenas coisas, em pequenas faíscas que a gente, infelizmente, ainda tem que derrotar. Infelizmente, a falta de investimento no nosso setor trouxe muitos malefícios, como, por exemplo, muitas pessoas, infelizmente, não querem produzir, não querem fazer os seus documentários, não querem fazer os seus curtas-metragens, pelo simples fato de que não irá alcançar aquilo que eles tanto almejaram. Porém, apesar disso tudo, eu ainda acredito que com a evolução do cinema, com a evolução da tecnologia, tudo isso é uma barreira que a gente consegue quebrar. E a gente vai quebrar aos poucos. Antigamente a gente não tinha tanta tecnologia. Os primeiros filmes foram exibidos em telas, digamos assim, horríveis, sem muita processão, sem muita tecnologia, mas era um cinema muito mais artístico do que é hoje, podemos dizer assim. Olha, em relação ao futuro, né, do cinema potiguar, vou até ser um pouco redundante, o futuro é hoje, né? Acho que a gente, primeiro a gente aprende muito com quem já vem fazendo, né? Com quem já fez. E hoje, atualmente, a gente sente essa crescente, até por questões do acesso à tecnologia, né? Então, hoje a gente vê que esse acesso à tecnologia, um celular na palma da mão, não é? Você filma, você edita, você faz tantas coisas, e o futuro está, como sempre, na criatividade. Então, o que a gente espera dos novos diretores, né, dos novos artistas, atores, é que esse processo criativo esteja cada vez mais aflorado, porque aí é onde vai ser o que a gente chama assim, o diferencial, né? O que é o diferencial? Quem é que vai estar conseguindo gravar seus filmes, produzir, conseguir colocar em um roteiro nacional, internacional, não é? É o diferencial, é aquele profissional que vai saber lidar melhor com as ferramentas que estão cada vez mais potentes. E sem esquecer do principal, que é contar nossas histórias. Aqui eu falo, como eu estou no sertão, né, como eu iniciei dizendo que eu sou um artista do sertão, nós temos muitas histórias aqui para ser contada ainda. Então, se você usa essa tecnologia, se você usa todo esse poder criativo e vai buscar essas histórias nos mais variados lugares aí do nosso estado e principalmente puxar aqui para o meu lado do sertão, não é? Com certeza esse processo criativo vai surgir, né? E vai estar aí. O futuro, para mim, está mais próximo do que a gente imagina, né? A gente não ficar imaginando décadas, né? Imaginando.
Não, acho que é agora. A gente tem que construir agora como eu disse, buscando o que está próximo a gente. Muitas vezes a gente vai, né, a gente quer ver o que está lá, né, fora, o que está, mas as coisas próximas são, porque contém emoção, né? Quando a gente fala da gente, eu vou dar a experiência da própria, do nascimento da Trapiá Filmes, do nascimento da Trapiá enquanto grupo de teatro. Quem assiste os espetáculos da Trapiá, quem assiste os filmes da Trapiá e outras linguagens, né, como a dança, percebe que a gente leva o sertão na bagagem, a gente leva nossas histórias. Então, acredito que essa dimensão a gente vai estar fazendo aí 10 anos, e o que a gente alcançou e vem alcançando, não só aqui, mas como fora também, vem disso. As pessoas conhecem a nossa realidade, o lugar onde a gente vive, e quando a gente fala do lugar onde a gente vive, a gente está falando como um todo, né? Então, assim, o futuro do cinema potiguar está na criatividade, está em nós, está no lugar que a gente vive, nos lugares que a gente vive, principalmente no interior do nosso estado, né? Todos os lugares, mas quando a gente fala muito em alguns lugares, alguns centros mais né, sofisticados, né? Às vezes imita muito o que está lá fora, mas aí quando a gente começa a sair, quando a gente começa a viajar, começa a perceber outros cenários, né? Então eu espero que essa juventude, essa galera que está vindo aí com a força da tecnologia, possa observar e sem dúvida nenhuma, o futuro vai estar nesse olhar. O que é que tem ao seu redor? O que é que está próximo? Porque aí, gente, transformar essas histórias em cinema e pode ter certeza que aí o sucesso vem. No final, o que nos resta é esperança para que o futuro do cinema potiguar seja glamouroso como a sua história. A terra dos comedores de camarão também pode ser a terra de grandes cineastas, de grandes pessoas, com grandes obras, grandes criatividades.